Perfeito, Paulinho. Deixa eu trazer aqui, Guga, os dados da pesquisa FSB, só para a gente trazer e incrementar aqui o nosso bate-papo para vocês poderem divulgar, que foi divulgado inclusive na manhã desta segunda-feira e está dando Lula com 45% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro com 34%. Em relação justamente à pesquisa anterior, para a gente fazer uma comparação, do dia 8 de agosto, Lula subiu 4 pontos. Tinha 41, foi para 45 e nesse mesmo período Bolsonaro permaneceu com 34%. Ciro Gomes teve 8%, um ponto a mais do que os 7% da pesquisa passada, e Simone Tebet continua lá firme e forte com os seus 2%. Só que na realidade é um ponto a menos do que mostrou a pesquisa anterior. Os demais candidatos não pontuaram nessa pesquisa. Brancos e nulos somaram 1%, outros 2% não souberam ou não responderam e 5% declararam não votar em nenhum dos candidatos. Os podcasts estão ajudando Bolsonaro e Lula? Esses são os fatos. Qual é o fato? O fato é o Lula tá largando de uma eleição, partindo de um início de uma eleição, com 45 pontos, 43 pontos, com mais de 40 pontos. Ninguém nunca conseguiu arrancar uma eleição com um número tão alto. Isso é significativo. Mas aí você pode fazer apelar, você pode falar, mas teve a Brasmarket. A pesquisa Brasmarket tem o Bolsonaro na frente. Só que a Brasmarket não faz parte da Associação de Pesquisas. A Brasmarket, ela não é uma instituição que tem um histórico de pesquisas. Ela quase não faz pesquisa. Mas aí você pode chegar lá no podcast e falar, não, eu, Bolsonaro, estou na frente usando a Brasmarket de fonte. E não vai ter ninguém para chegar lá e explicar para o público que a Brasmarket é uma piada, que a Brasmarket não tem credibilidade, que credibilidade tem de fato essa pesquisa, FSB, BTG, tem a Genial Quest, tem o Datafolha, as que têm um histórico de pesquisa, até porque uma pesquisa valida a outra, as que fazem parte da associação de pesquisa, as que de fato precisam explicar quando erram ou quando acertam. Alguém tem que estar ali no podcast para dizer, olha, a Brasmarket não dá para levar a sério. Não pode ter só o Bolsonaro usando a Brasmarket como exemplo. Não pode ter só o Bolsonaro associando o PT ao PCC, o que é uma outra mentira. Não pode ter só o Bolsonaro querendo dizer que o PT vai fechar a igreja, o que é uma outra mentira. Tem que ter alguém num podcast desse, ainda mais com tanta audiência como tem, para refutar de fato o que não é fato. Esse é o papel de jornalista. E como até o Paulo concorda que isso é jornalismo, você não pode estar ali avalizando o que não é fato, o que seria uma mentira para quem está ouvindo aquilo. A sua preocupação maior não é em agradar aquele que está sendo entrevistado, é com o que estão ouvindo, é a preocupação com quem está ouvindo, com o seu público. É com esse que você tem que ter a sua atenção maior. Então é óbvio que em alguns momentos você vai ter que refutar, sim. Você não pode deixar o presidente falar o que quiser. Esse foi o grande erro desses podcasts. E agora, sobre a subida do Lula, é significativo, como eu falei de início. Por que ele subiu? Parece que ele subiu na gordura, né? Porque o Bolsonaro não caiu na pesquisa. Da gordura seria esses eleitores indecisos, seriam os 30%. Os 30%, porque 70% consolidou. Não sai de Lula e Bolsonaro. O segundo turno, provavelmente deve ter, será entre os dois. Eles tentam crescer agora na fatia de indecisos. O Bolsonaro estava crescendo. Só que nessa ele estagnou, até desceu um ponto. Estagnou, portanto. Lula cresceu 3 pontos. Parece que está subindo. A gente tem que ver as próximas pesquisas. Hoje tem IPEC, né? O antigo Ibope do Jornal Nacional. É a primeira pesquisa encomendada pelo Jornal Nacional, vai sair hoje à noite. E tem também 7 estados que tem a pesquisa IPEC, que também vai sair hoje à noite. Então essas podem validar ou não a tendência do Lula está subindo ou descendo. O que parece é que, na verdade, o Lula está estagnado e o Bolsonaro, sim, tem subido. Se você pegar todas as pesquisas, o que aparenta mais, fora essa que saiu hoje, e essa é a expectativa, inclusive, com a pesquisa hoje do Ibope, do ex-Ibope, é que vai mostrar que o Bolsonaro, sim, tem subido um pouco e que o Lula está estagnado na casa dos 40. O Bolsonaro tem um teto que dizem que é de 35. Se você for ver ali os que dizem que não votam nele de jeito nenhum, o teto que calculam para ele é que ele pode chegar até 35. Dependendo da pesquisa, ele está com 31, 33. Vamos ver se é isso. Se ele vai parar perto de 35, se o Lula vai ficar no 40, 42. Sim. Se for assim, vai ter segundo turno. Inclusive, ontem teve uma análise contada pelo Ricardo Couto, né, num artigo dele, que mostra que a chance de ter segundo turno
caiu, né? Antes a chance de terminar em 6%. primeiro turno era de 25%, caiu para 6% de terminar em primeiro turno. Cubaninha, expectativas aí para essa pesquisa de hoje? Você acha que vai dar um resultado completamente diferente dessa da BTG ou a mesma coisa? Qual pesquisa acertou em 2018? Tem alguma pesquisa que acertou em 2018, Guga Noblar? Eu acho que todas estão mais ou menos com a mesma tendência. A gente não sabe qual que vai acertar, só quando acabar a eleição. Não, mas em 2018, teve alguma 2018, que acertou o resultado? Se você pegar o resultado... O Bolsonaro... porque vocês vão dizer que o Datafolha só quis regular porque estava ajustando perto da eleição, mas o Datafolha deu. A semana anterior, olha, Bolsonaro foi muito parecido. Uma semana anterior da eleição, eu, Zoe Martins, volto aqui para comentar sobre a pesquisa. Até lá, não comento mais, porque pode mudar a qualquer momento. Em 2018 a gente viu isso. Mas muda. Não vou ficar aqui fazendo palanque para Lula, não. Paulinho, você? Eu sou uma opinião parecida com a do Guga, por incrível que pareça. Eu acho que tem que olhar o histórico das pesquisas mesmo. Tem que olhar. E aí porque credibilidade é um negócio que você vai construindo com o tempo, né? Se você faz prognósticos bem-sucedidos, você tem mais credibilidade. Se você erra nos seus prognósticos, você tem menos credibilidade. Nós, como comentaristas, as nossas opiniões se confirmam, nós temos credibilidade. Se as nossas opiniões não se confirmam, nós perdemos credibilidade. A mesma coisa com o Instituto. E aí, para mim, a outra coisa que a gente pode olhar é potenciais conflitos de interesse. Quem banca a pesquisa, quem é o instituto, se tem ligação histórica, se tem denúncia de casos de corrupção, como a gente tem casos na Lava Jato, inclusive de delação, falando de compra de pesquisa. Isso tudo tem que ser olhado. E aí você chega a uma conclusão. Eu acho curioso, quando nós olhamos o histórico dos institutos, principalmente os institutos que o Guga mais gosta, o Datafolha, por exemplo, mas todos os outros, os grandes, você olha, sempre eles erram, sempre, todos os anos. Aí vai chegando perto da eleição, eles erram menos, né? Porque engraçado, a diferença, vocês podem olhar, isso é 100% das eleições praticamente. Vai chegando perto da eleição, a esquerda começa a cair um pouquinho nas pesquisas, vai caindo e vai chegando mais perto. Mas se você pegar 10 dias antes, é sempre em favor da esquerda, grande margem. Aí depois vai chegando, eu uso o termo de um amigo meu, aterrissagem forçada na realidade. Vão mentindo, vai chegando perto, falando, precisamos mentir menos, senão o nosso instituto vai perder a credibilidade. Agora, sempre pro mesmo lado, sempre para a esquerda. Se fosse alternado, às vezes exagerassem para a direita, às vezes para a esquerda, eu até falaria, beleza, mas sempre erram para a esquerda. Eu vou dar um exemplo até para sair do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, um instituto com um dos maiores históricos, que se chama YouGov, até o Guga deve conhecer, chama YouGov. Eles erraram nas pesquisas para o Congresso americano, eles superestimaram no último ciclo eleitoral a margem de erro dos democratas de 7 a 12 pontos. 7 a 12 pontos, se eu jogar búzios, se eu jogar dado, se eu fizer qualquer outra coisa, eu tenho mais chance de acertar do que uma pesquisa YouGov. E isso não pode ser reputado, porque a própria ciência estatística não permite isso. Isso não pode ser reputado a erro. Isso tem viés. E eu posso falar que, tecnicamente, de todas as formas de viés, mas eu acho que não cabe aqui no programa. Não é só necessariamente compra e manipulação da margem de erro. Tem várias formas de você influenciar uma pesquisa. O nosso colega Serrão, inclusive, mostrou, por exemplo, influência no questionário dos institutos. Mas, nesse sentido, quando vem uma pesquisa Brás Market que não faz parte desse consórcio, eu dou mais credibilidade para quem não faz parte de um consórcio, que é um consórcio que comprovadamente erra, do que quem faz parte. Esse negócio de selinho de qualidade do establishment, isso pra mim queima filme hoje em dia, e eu acho que queima filme pra maioria da população. Perfeito.